Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Entre a noite de quarta-feira, dia 9, e a madrugada e o dia de quinta-feira, dia 10 deste mês de agosto, moradores dos bairros Pirambu, Carlito Pamplona, Colônia, Cristo Redentor e comunidades vizinhas viveram momentos de pura tensão e medo. Tudo começou com o acirramento da guerra entre as facções Massa e Comando Vermelho na região do Grande Pirambu e Barra do Ceará. Após relatos de moradores de intensos tiroteios e uma morte, a polícia foi acionada. Ao chegar no local, houve um confronto entre as forças de segurança e os faccionados, que gerou uma nova morte. Essa nova morte desencadeou represálias dos criminosos e ataques começaram a surgir nas ruas. Veículos de populares foram incendiados pela manhã, o que gerou fechamento de comércios e escolas. Também esvaziou as ruas e avenidas desses bairros que citamos. Eu sou Emerson Rodrigues e o Pauta Segura, os bastidores da reportagem, já começou. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os ataques no Grande Pirambu. Estou aqui hoje com os repórteres Emanuela Campelo de Melo e Matheus Facundo. Eles participaram da cobertura dessas ocorrências, inclusive indo aos locais onde aconteceram esses ataques. Oi, Emanuela, tudo bem? Oi, Emerson. Hoje a gente está aqui, inclusive, recebendo aqui nosso colega Matheus Facundo, que foi até o local. Costuma até dizer que foi realmente ali em curto espaço de tempo, só naquela região, mas que acabou que parte de Fortaleza ficou sitiada durante algumas horas. Oi, Facundo, tudo bem contigo? Oi, Emerson. Oi, Manu. Oi pra todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente tava ontem mesmo lá ali no Grande Pirambu, vendo como é que tava a situação, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, gente? Antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria deixar um recado para os nossos ouvintes. Nos próximos dias, nós lançaremos um novo podcast que vai revelar os detalhes de casos criminais que ficaram na história do Ceará. A gente está finalizando os episódios e vai avisar a data do lançamento aqui no Pauta Segura e nas redes sociais do Diário do Nordeste. Fiquem ligados. Voltando ao assunto lá dos ataques no Grande Pirambu, eu queria falar primeiro com o Matheus Facundo, que foi aos locais onde aconteceram os ataques. A gente precisava que uma repórter fosse para lá e o escolhido foi ele, sempre proativo, foi lá e fez a cobertura em loco. Conta pra gente, Facundo, como é que foi essa experiência e o que é que você viu no local. Então, Emerson, é isso mesmo. Eu comecei na cobertura pegando, na verdade, as informações do nosso querido colega Messias Borges, que foi em loco ali, ele foi um dos primeiros a chegar lá, também depois dos nossos colegas aqui da televisão, estava todo mundo lá na mesma cobertura, todo mundo junto. Ele foi, realmente viu ali, como a gente pode dizer, o quente, né? Os comércios ainda estavam fechando, tinha gente, inclusive, pedindo para ele sair do local. Facundo, eu queria só te interromper e dizer que o Messias realmente foi uma falha minha não ter dito isso, ainda bem que você lembrou. O Messias foi primeiro para o local com o repórter fotográfico Kid Júnior, mas ele está com problema na garganta e por isso não vai poder participar. Mas o Facundo está aqui e ele foi à tarde para lá, logo depois que o Messias chegou, e ele também foi com o Kid Júnior. Facundo, continua aí o teu depoimento sobre a cobertura. Pronto, Emerson. Quando chegou as primeiras informações, né, a gente tava todo mundo muito sem saber o que estava acontecendo, né? Me lembrou muito também dos ataques de 2019, né? Os ataques também, teve ataques, dois episódios no mesmo ano, né? Então eu tava ali ainda estagiário, me lembrou muito daquela minha primeira cobertura de ataques, e aí a gente fica muito assustado também, né? A gente também fica sem saber o que tá acontecendo. Então o Messias foi lá, trouxe as informações, a gente correu aqui e deu as informações, né? Realmente que antes eram somente as informações dos veículos queimados, né? Veículos queimados, pessoas retiradas, inclusive dos seus carros, para os carros delas serem queimados, né? As imagens realmente são assustadoras, né? A gente deu essas imagens nas nossas redes sociais, no nosso site tem tudo, é uma imagem realmente assustadora. E quando o Messias voltou ali por volta de umas 2 horas,
eu logo fui chamado pelo Emerson e pela Nayana, minha editora, para poder ir render o Messias lá no local, né? Porque a gente precisava ver como é que ia ficar a região depois que os comércios fecharam, depois que as aulas na verdade não foram nem canceladas oficialmente. Os pais ficaram com medo mesmo de levar os seus filhos depois que teve toda a confusão, tiroteio. As pessoas relataram mesmo. Quando eu cheguei lá, né, falei com uma senhorinha que ela me relatou que de noite ela ouviu os tiros, né, e quando foi já de dia, ouviu policiais mesmo passando até, inclusive, pelas telhas, né, pelo telhado das casas, justamente fazendo esse trabalho de diligência, né, para poder capturar os criminosos, né, tinha sido capturados adolescentes, né, também nesse momento, e aí a gente deu uma ronda, né, esse primeiro momento que eu cheguei lá, foi uma ronda. Facundo, uma curiosidade também que eu acho interessante a gente abordar aqui é que mais cedo, né, quando nossos outros colegas estiveram no local, um deles, inclusive, já foi, assim, praticamente expulso, né? Uma pessoa realmente alertou, olha, sai daqui, porque realmente está muito perigoso. Eu queria saber, na verdade, eu tenho curiosidade como é que tu se sentiu com relação a isso. Então, a orientação que eu recebi, né, e também o que eu já ia fazer é porque a gente tem que primeiro prezar pela nossa segurança, né, enquanto repórter, nessa cobertura, sempre, né. Então a gente chegou lá, a gente foi mesmo primeiro fazendo uma ronda e olhando para todos os cantos, olhando para todos os lados, olhando para a rua, olhando para os comércios, olhando para as pessoas passando, para sentir o clima, né. Então, quando a gente foi ali chegando na Leste-Oeste, no começo estava mais tranquilo, mas quando a gente foi entrando mais um pouquinho, você já percebia que estava mais vazio mesmo e que tinha comércios que estavam abertos, estavam com aquelas trancas, né? Estavam com as portas abaixadas, portas fechadas. E eu fiquei um pouco receoso, sim, mano, de, inclusive, talvez descer. Até o nosso querido amigo fotógrafo aqui de Júnior pediu para eu ficar sempre alerta, né? Mas a gente acabou também encontrando outros colegas de reportagem e a gente acabou descendo. Foi nesse momento que eu falei com uma senhora, né, de uma casa que ela me disse que estava com medo de sair. Vi, inclusive, em frente a uma escola, que também tem uma parada de ônibus ali no muro da escola, que tinha duas pessoas lá, inclusive era um esposo em deixar a sua esposa, porque ficou com medo de deixar ela ir sozinha pra parada, porque ela precisava ir trabalhar. E ela passou um bom tempo na parada, porque não tinha ônibus passando na Leste-Oeste. E era, inclusive, uma das escolas que a gente tinha citado na nossa primeira matéria, de que estava sendo acompanhada a situação, né? Realmente tinha um reforço ali de guarda municipal, tava passando polícia o tempo todo, via helicóptero sobrevoando a região. Então, quando você chega lá, você fica assim com medo você fica atento, né? Você tem que ficar, na verdade, alerta. Acho que essa é a palavra. Mas eu desci ali, eu vi que tava tranquilo. Fui ali, cheguei bem tranquilo nas pessoas. Dei boa tarde, falei como é que tá, perguntei como é que tava a situação, como é que eles estavam se sentindo, né? Porque eu acho que primeiro a gente tem que ver essas pessoas, elas sofreram muito, as pessoas que estavam lá no Grande Pirambu ontem. E como é que ficou a questão dos ônibus, né? Que a gente teve relatos de pessoas que entraram em contato com a redação e até mesmo nas ruas, de que houve uma paralisação dos ônibus. Na verdade, houve um desvio das linhas. Como é que foi essa operação na questão dos ônibus, Facundo? Pronto, Emerson, eu estava inclusive na rua quando a gente começou a receber essas informações, então a gente já foi prontamente checar ali na garagem da empresa Vega, né? Uma garagem que ela é de onde entra e saem os ônibus que ficam ali no itinerário da região do Grande Pirambu, né? Então a gente já foi lá e também a gente já tinha gente aqui na redação pedindo informação assim de ônibus, né? Foi quando chegou que tinha realmente aí uma operação temporária de deslocamento de linhas, né? As linhas, se eu não me engano, são cerca de 10 linhas ontem, nesse primeiro momento, que elas foram realmente desviadas, né? Eles não estavam podendo passar ali pela Leste-Oeste, pela Francisco Sá, Doutor Teberde, ele tinha que fazer desvios, né? Você estava fazendo desvios por dentro mesmo dos bairros adjacentes. Então, também quando eu cheguei, inclusive uma curiosidade, quando eu cheguei lá na garagem, eu vi mesmo motoristas indo embora. Tanto que eu abordei um motorista e ele me contou que ele ia sair por volta das 11h15 da noite, o expediente, só que naquela hora que a gente chegou era somente 4 da tarde. Então ele foi liberado mais cedo, justamente porque os ônibus da linha que ele faz não iam mais conseguir rodar por ali por causa do itinerário deles. Esses ônibus foram recolhidos, né, para evitar passar lá porque havia até um temor, havia rumores de que poderia haver ataques a ônibus, e não se concretizou, né, e novos ataques também não aconteceram, ficaram restritos aos que ocorreram pela manhã.
E enquanto você, Facundo, estava na rua, você repassava as informações para a Emanuela, que estava na redação, e vocês iam trocando essas informações, repassando para ela, e ela escrevendo os textos que foram publicados no site, não é isso? Exato, Emerson. A gente sempre tá com essa parceria com a Manu. A Manu tava aqui pegando tudo o que eu tava mandando. Manu, e aí? Como é que foi? Você ficou de longe, mas ficou também bem atenta ao que estava sendo dito pela Secretaria da Segurança, pelas autoridades. Conta aí pra gente. Como o Facundo disse, né, durante a tarde eu fiquei aqui na redação acompanhando, não só eu, mas também a Birineu, outros repórteres também, pegando as informações que ele trazia, né? E durante todo esse tempo, Emerson, a gente conversava muito e se perguntava muito, mas quem é que está por trás desses ataques, né? A gente já tinha ali uma fala, inclusive, de um delegado da região, falando ali mais ou menos com a motivação do ataque, mas a gente se perguntava muito também, assim, quem era aquela pessoa? Era uma pessoa? Será que, de repente, essa ordem para esses ataques estava vindo de dentro dos presídios? Realmente era uma curiosidade da gente que, agora, nessa sexta-feira, existe uma coletiva de imprensa. A Secretaria de Segurança Pública chamou essa coletiva e falou algumas coisas, inclusive apontou o nome de uma pessoa que seria aí uma liderança, né, entre aspas, que estaria por trás de todas essas ofensivas. Desde ontem pela manhã, quando começaram esses ataques, eu fiz algumas apurações também com fontes, né? E o que eu apurei? É que houve esse primeiro confronto entre os grupos criminosos, e aí depois a polícia foi acionada, gerou um confronto com a polícia e morreu uma pessoa que era integrante. Ele morreu, inclusive, dentro de uma escola. Foi baleado e caiu morto dentro de uma escola. E aí, a partir daí, começaram as represálias, a ordem de tocar fogo em veículos, mas logo depois essa ordem foi cessada, né? Diz, Manu. Isso, estava aqui lembrando também, enquanto a gente via tudo isso, né, a gente via também a movimentação por parte do governo do estado. O governador Eumano de Freitas logo se manifestou, depois o próprio prefeito de Fortaleza, o Sarto, também se manifestou, e a todo tempo eles falavam ali, se colocavam à disposição para reforçar o policiamento na região, né? A gente já sabe, a gente recebeu inclusive informações de que alguns policiais, teoricamente de folgas, né, que não estavam previstos para trabalhar na quinta-feira, foram alocados para ir até o Pirambu. Emerson e Manu, essa fala da Manu me lembrou também que, só voltando um pouquinho, quando eu fui na garagem também para ver a situação dos ônibus, assim que eu chego eu também vejo 2 policiais militares. Eles estavam saindo de dentro lá da garagem e estavam de patrulha, inclusive lá fora, porque justamente como estava havendo toda essa questão de tacando fogo em carro. A gente se lembra mesmo muito da época dos ataques a ônibus, né? E então, justamente eles foram lá, estavam lá, eles me contaram que estavam lá de maneira preventiva, para caso acontecesse algum tipo de ameaça a coletivos, eles estivessem lá na retaguarda. Inclusive, existiu esse movimento ontem. Bom, eu queria agradecer ao Facundo, ele vai ter que sair, mas antes do fim do podcast, porque ele vai gravar um novo boletim para a Verdinha. Facundo, muito obrigado pela sua participação aqui, por contar essas experiências que você passou aí nesse dia. Emerson, sempre um prazer estar aqui na minha editoria de segurança. A Manu também, sempre um prazer. Meu amigo Messias também. Galera massa e gente boa, gente. Valeu, Facundo. Obrigado, amigo. Bom, Manu, ficamos só nós dois e vamos lá. Você esteve hoje pela manhã na coletiva em que as principais autoridades da segurança pública do estado, o secretário da Segurança, Samuel Elânio, o delegado-geral da Polícia Civil, o Márcio Gutierrez também estava presente. E aí me diz o que é que eles falaram, como é que foi essa coletiva. Emerson, ainda na quinta-feira a gente tinha muita expectativa para o que o secretário ia falar, né? A gente esperou ali durante algumas horas uma possível entrevista dele. No fim da quinta-feira, a própria Secretaria de Segurança Pública divulgou um vídeo dele mais resumido. Considerando as ocorrências no dia de hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto, no bairro Pirambu e no Carlito Pamplona, e determinações do governador Eumano de Freitas, no sentido de apurar com rigor todas essas situações que estão acontecendo nesses 2 bairros. Todas as providências estão sendo adotadas. Já realizamos 11 prisões, 11 conduções de pessoas, dentre esses alguns menores, que estão sendo encaminhadas para a DCA, bem como os demais estão sendo encaminhados para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Ao mesmo tempo, 9 armas foram apreendidas. Dessas armas, um fuzil, também tivemos uma granada.
todas as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Repressão a Crime Organizado. Então, todo rigor na apuração está sendo feito. Então, bastante policiamento, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil e suas especializadas estão na região. Então, todo o trabalho, todo o empenho vai ser feito por toda a Força de Segurança Pública do Estado do Ceará. Além disso, as inteligências da própria Secretaria de Segurança Pública, através da COIN e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, estará atuando em parceria com todas as forças de segurança, bem como a CIOPAE, através do uso das aeronaves, estará ajudando na prisão das pessoas que já foram identificadas, bem como outras pessoas já estão sendo identificadas para fim de realizações das devidas prisões. Então, nós não vamos recuar enquanto não realizarmos todas as prisões e apreensões de todos os responsáveis e acabar com qualquer tipo de sensação de segurança que, porventura, criminosos venham a praticar no estado do Ceará, especificamente em Fortaleza. Na sexta-feira de manhã, então, a SSPDS chamou para essa coletiva, eu fui. Chegando lá, estava o Samuel Elânio, estava o Márcio Gutierrez, estava o Coronel Clênio também, representando aí a PMCE, e também o comandante-geral dos bombeiros, que vale também destacar aí a participação dos bombeiros nessas diligências, né, também que eles ficaram aí com a parte de debelar as chamas desses incêndios. Logo na coletiva, o Samuel Elânio começou dizendo que uma liderança, né, uma pessoa importante que estava por trás desses ataques foi presa. Quem é essa pessoa, né? Primeiro ela foi identificada aí só como Turinga. Depois, a gente soube que o nome do Turinga é o Francisco Barbosa de Souza, uma pessoa que já era conhecida da Secretaria de Segurança Pública, também apontado como responsável pelo tráfico de drogas naquela região do Pirambu. Manu, armas de grosso calibre, como um fuzil de calibre 5,56, foram apreendidos junto com a escopeta, muitas munições, centenas de munições. E o que é que a Secretaria da Segurança falou sobre esse armamento pesado que estava na mão dessas pessoas? Mas espera só um pouquinho antes de você responder e a gente vai para um rápido intervalo. Olá, ouvinte, sou Wagner Mendes, apresentador do Ponto Poder Cafezinho. No episódio dessa semana, você vai saber quem é Evandro Leitão, cotado para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Fazemos também uma discussão sobre os desdobramentos pré-eleitorais na capital. O Ponto Poder Cafezinho vai ao ar todos os sábados, nos principais tocadores de áudio. Até lá! Bom, estamos de volta. Manu, me conta aí o que é que o secretário da Segurança e as autoridades falaram sobre as armas apreendidas. Além da prisão bem importante, que foi a prisão do Turinga, outras 15 pessoas também foram capturadas. Esse balanço é o número que a gente tem até a sexta-feira, início da tarde, quando a gente está gravando esse podcast, né? Pode ser que o número já tenha aumentado, inclusive. Além dessas capturas, a Secretaria também confirmou que 9 armas foram apreendidas. Como você falou, dentre essas armas, um fuzil, um armamento que a gente sabe que é de grosso calibre, que estava aí nas mãos dessas pessoas. Além desse fuzil, né, uma granada, munições. Então, assim, realmente ali a gente percebe que naquela região do Pirambu tinham muitos ilícitos, né, que de repente ali a polícia também acabou prendendo, capturando algumas pessoas não relacionadas diretamente aos ataques, mas com alguma participação dentro do mundo do crime, dentro de organizações criminosas. Uma frase do secretário que foi destacada, inclusive, numa manchete nossa do site do Diário do Nordeste, é que a situação está sob controle, diz secretário da Segurança sobre os ataques no Pirambu. Como é que você sentiu? A situação realmente, nesse momento, está sob controle? Olha, Emerson, eu não estive no local, né? Nosso amigo Facundo aqui estava trazendo para a gente alguns relatos de como ele lá no local, em loco, se sentiu. Mas o que a gente sabe é que realmente a sexta-feira foi um dia mais tranquilo. Isso lembrando que pelo menos até 3 horas da tarde, quando a gente está gravando esse podcast, né? Durante a manhã, só uma tentativa de incêndio foi registrada. O policiamento naquela região permanece de uma forma ainda mais ostensiva, intensificado. São pelo menos 170 policiais, entre militares e civis, lá no local, segundo o governador Elmano. E aparentemente sim, né? Aparentemente a situação lá está controlada, mas sempre ressaltando que a população continua a ter muito medo. Inclusive, muitos comerciantes ainda optam por não abrir as portas. A gente conversa com algumas pessoas que são moradoras aqui de Fortaleza que também estão optando aí por mudar o trajeto, por não andar naquela região, por não frequentar a leste-oeste nesses dias. O temor é que esse acirramento entre esses grupos criminosos
essa facção de origem cearense com a facção de origem carioca, eles voltem a acontecer esses confrontos e a população é que fica no meio, né, dessas ações. O que é que eu queria também relatar é que essa facção cearense ela está contando com financiamento que a gente já apurou com fontes, inclusive ligadas à inteligência da Secretaria da Segurança, é que ela está contando com financiamento de armamento e também financiamento de dinheiro para essas ações da facção de origem cearense. Por quê? Aí as pessoas me perguntam, mas por que o PCC estaria ajudando essa facção cearense? Porque o PCC precisa distribuir a droga que eles vendem em determinados locais. E aí eles não vendem em áreas em que são dominadas pela facção carioca. Então, por isso que eles precisam que essa facção perca os seus espaços e a facção cearense, que tem essa parceria com a facção paulista, ela possa revender a droga. E aí por isso que essa guerra se acirrou nos últimos dias, nos últimos meses, né? E também nos últimos dias com mais intensidade. Começou no grande Janguruçu, no conjunto Palmeiras e bairros vizinhos, e aí agora se estendeu para o Grande Pirambu, e assim a gente teme que isso se espalhe por outros bairros de Fortaleza. Emerson, na verdade, já há alguns meses a gente acompanha também a atuação dessa facção, né, da massa, como a gente chama, como eles se autodenominam, atuando ali já na região da Caucaia, na região metropolitana, e aí eles chegam em Fortaleza, ali na região do Janguruçu, na região do Conjunto Palmeiras, do Lagamar, da Aerolândia, e aí passam para o Pirambu. Era meio que, não vou dizer que em algum momento ia acontecer, né? Mas, assim, a gente percebia mesmo, assim, pelas últimas notícias, pelas nossas últimas apurações, que estava prestes a ter um ataque aí de maior proporção contra a segurança pública do Ceará. Tem um relato bem impressionante da vítima que foi retirada de dentro do carro pelos criminosos. Ela fez um relato para a TV Verdes Mares, e que a gente pegou e colocou no nosso site, que é impressionante esse relato dela. Ela disse que infelizmente os vândalos atearam fogo no meu veículo. Eu não tinha como me defender. Simplesmente ele colocou uma arma para fora, mandou eu descer do carro e correr. Corri desesperadamente. Eu e a outra pessoa que estava comigo no veículo corremos desesperadamente. E simplesmente ele tacou fogo no meu carro. Ela contou isso, a vítima, né, contou isso em entrevista concedida à TV Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares. Realmente aí, com esse relato, não dá nem pra gente descartar que não foi uma situação horrível, que por mais que tenha durado aí poucas horas, que tenha tido esse trabalho aí logo à frente dessa operação da Secretaria de Segurança Pública, mas muitas pessoas foram vítimas, e até fica aqui um questionamento, né? Quem fica com prejuízo dessas vítimas? Bom, a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos, se vão ocorrer mais prisões, e aí qualquer novidade a gente traz no site do Diário do Nordeste e nas próximas edições do Pauta Segura. Agora vamos para o quadro Factual. Mulher conhecida como Diamante, acusada de integrar a facção e comprar explosivos para ataques criminosos no Ceará, é solta. Uma mulher nascida no Rio de Janeiro, conhecida como Diamante ou Colombiana, e acusada de integrar uma facção criminosa cearense e de comprar explosivos para ataques criminosos no Ceará, em 2019, foi solta pela Justiça Estadual. Ela ficou apenas 9 meses presa. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas considerou que Nayana Martins da Silva é mãe de uma criança de 2 anos e converteu a custódia cautelar em prisão domiciliar com aplicação de tornozeleira eletrônica, em decisão proferida no último dia 22 de junho. Nayana Martins passou 9 meses presa em Lusiânia, no estado de Goiás, até ser solta pela Justiça do Ceará. Outra notícia factual que a gente traz aqui é sobre o afastamento do juiz, né?
O órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, decidiu afastar o juiz Francisco José Maza Siqueira. O tribunal divulgou que a decisão foi unânime, tomada no último dia 10 de julho, 3 dias após o caso tomar repercussão, justamente por meio de primeiras reportagens publicadas por nós do Diário do Nordeste. Durante o afastamento de 90 dias, o juiz Maza está proibido de frequentar as unidades do Poder Judiciário, proibido também de ter acesso aos sistemas e manter contato pessoal com outros servidores e magistrados. Lembrando que esse afastamento vem depois da gente divulgar, por meio de matérias, alguns vídeos, trechos de audiência, na qual esse juiz teria ofendido vítimas de crimes sexuais em Juazeiro do Norte. É isso, o Pauta Segura está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a participação da Emanuela Campelo. Muito obrigado, Manu, por seus relatos, por suas informações aqui no Pauta Segura. Obrigada, Emerson. A gente continua acompanhando o caso do juiz, também para ver o que o TJ vai decidir depois desses 90 dias, né, já que a sindicância foi instaurada. Como também acompanhamos aí outros casos também de repercussão. Você sempre pode estar lendo essas matérias no Diário do Nordeste. Valeu, Manu. Obrigado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê aqui no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Eu peço também que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida, ou mesmo foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pela Emanuela Campelo e pelo Matheus Facundo também. Eu fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza, já a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.